Irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 9. Os irmãos também vão encontrar ali no telão, para quem quiser acompanhar, para lermos na mesma versão, do verso 9 até o verso 11, apenas 3 versículos. Diz assim: Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Como nós estamos com os temas livres nesse período, hoje não será uma pregação expositiva, como nós temos o hábito, mas sim uma pregação mais temática. Ou seja, nós temos um tema e vamos discorrer ao longo da Bíblia sobre esse tema. Hoje, então, é 4 de janeiro, o primeiro domingo deste novo ano. O primeiro de 52 domingos que nós teremos de culto aqui na congregação, para que nós estejamos reunidos, orando, louvando, ouvindo o Evangelho, respondendo o Evangelho através da adoração, da contribuição e da comunhão. Então, me cabe essa rica oportunidade de pregar no primeiro domingo do ano. Por algumas vezes, isso já me ocorreu, tanto aqui no Botânico, como também na outra igreja que nós tivemos, de, por algumas vezes, pregar no primeiro culto do ano. Hoje, eu escolhi o tema que é quebrantamento, o correto caminho para um novo ano. Se o Natal ele é um momento que nos traz esperança, renovo, que nos traz ali boas expectativas, quando nós viramos a chave para um novo ano, como dizem por aí, se nós não mudarmos, nada mudará, tudo será igual. Porque o simples fato da mudança de calendário não muda nada no nosso ser, não muda nada se as nossas atitudes não forem diferentes. Pois bem, pensando nisso então, é que eu fiquei meditando sobre o que nós poderíamos meditar nessa manhã, que seja benéfico para este novo ano que está se iniciando. Nós temos aqui orado muito por um avivamento. Nós temos aqui orado e pedido domingo após domingo para que o Senhor avive a sua igreja, não apenas a congregação do Jardim Botânico, mas a igreja como um todo, seja a Assembleia de Deus em Porto Alegre, as outras denominações, no estado, no Brasil e no mundo. Nós temos pedido por isso. E uma das características de um avivamento, nós entendemos que é o arrependimento. Quando os filhos de Deus, eles começam a se arrepender dos seus pecados, porque o Espírito Santo está causando uma mudança em nós. Então podemos dizer que o arrependimento é uma dessas primeiras características de um avivamento. Porque quando o Espírito de Deus aviva a nossa vida, nós nos arrependemos de quem somos. Não que não sejamos convertidos, mas que muitas vezes nos tornamos cristãos nominais. Nós temos uma vida nominal, uma vida normal. O que é uma vida nominal? É vir ao culto, se acostumar com ouvir a palavra, estar frequentando a igreja, mas ao mesmo tempo, a nossa vida como um todo, ela está muito semelhante àquilo que é a vida do mundo, àquilo que é da vida daqueles que não são convertidos. E talvez um dos grandes problemas da igreja contemporânea é que corremos o risco de termos mais cristãos nominais do que verdadeiramente cristãos convertidos. O que seria isso? Pessoas que se acostumaram com a igreja, se acostumaram, entre aspas, com o Evangelho, se acostumaram com o que é ser crente no século 21, mas aquilo não muda o seu coração, não muda a sua mente, não muda o seu comportamento. O comportamento ele é muito semelhante ao comportamento anterior, mas agora com uma roupagem, com uma intelectualidade, com um novo modo de pensar, mas que ainda não caiu no coração. Para que nós não corrêssemos esse risco, também de como cristãos que há muito tempo servem a Deus, porque não é apenas um problema dos novos convertidos. À medida que o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando.
E nós encontramos na Sagrada Escritura a nação de Israel que tinha mais ou menos esse padrão. Estava tudo bem, eles estavam servindo a Deus, mas o tempo vai passando. Eles vão se acostumando em servir a Deus. E aí servir a Deus já começa a ficar chato. E aí eles começam a achar problema para eles. Eles começam a ver os deuses dos outros povos, o que está acontecendo com as nações vizinhas, e eles começam então a ir para o caminho da idolatria. Aí lembra aquele padrão? Servem a Deus, aí eles vão para a idolatria, aí Deus traz a punição, aí eles clamam a Deus por misericórdia, aí Deus manda o libertador, Deus manda alguma ação divina, algo sobrenatural, que muda a história deles, eles ficam por um período bom, aí novamente vem aquele ciclo de novo. Nós, como cristãos, não novos convertidos, mas talvez mais tempo, corremos esse mesmo risco. Então, o novo ano sempre é um período propício para estas reflexões. Provavelmente hoje, no dia 4 de janeiro de 2026, você já deve ter falhado em algumas metas que você fez no final de 2025. Nós tivemos 4 dias para mostrar que nós falhamos. Talvez falhamos em dormir mais cedo e acordar cedo, talvez falhamos na leitura da Bíblia, talvez falhamos em algumas das metas que nós já colocamos. Já tivemos 4 oportunidades, 4 dias para isso. E talvez poucos aqui, quando fizeram as suas projeções, as suas metas, pensaram ou incluíram algum item como arrependimento para 2026, abandono dos pecados particulares em 2026, quebrantamento em 2026, humilhação espiritual em 2026. Nós normalmente pensamos em coisas para frente, positivas, que nós queremos ser, aquilo que nós idealizamos que deveríamos ser, mas sem nós passarmos por um quebrantamento, por um arrependimento, por uma humilhação espiritual, nada vai mudar no nosso novo ano. Ainda mais, talvez corremos o risco de terminar 2026 pior do que 2025. E eu não quero aqui ser pessimista e nem trazer tristeza ao coração de vocês, mas quero, através da Escritura, mostrar que nós temos desafios. E esses desafios, entendo eu, o melhor passo que nós podemos dar é o arrependimento e o quebrantamento para iniciar um novo ano. Por isso, eu gostaria de falar nessa manhã, qual é a importância do quebrantamento para este novo período que nós temos. Portanto, não é uma pregação expositiva, mas eu vou me basear, primeiramente, no texto que nós lemos, e segundo, num livro clássico sobre quebrantamento. Há um autor, Richard Baxter, que por volta de 1650, ele escreveu este texto, Quebrantamento, o caminho da humilhação. Então eu vou tomar tanto o texto bíblico quanto alguns trechos desse autor que eu vou citar para vocês. Pois bem, primeiro texto bíblico. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 13, ele consola os coríntios. Por quê? Lembramos da primeira carta de Paulo. Ele está corrigindo os graves erros daquela igreja. Ele está corrigindo aquele caso terrível daquele homem que acabou tendo relações com a sua madrasta. Ele está corrigindo o problema dos dons espirituais e ele está corrigindo algumas outras coisas. Paulo explica para a igreja que o propósito daquela carta dolorosa, dura, em que ele corrige esses erros, não foi para feri-los com a espada da tristeza, mas curá-los através de um genuíno arrependimento. Ou seja, Paulo vai usar aqui o texto de 2 Coríntios para dizer, eu não queria simplesmente feri-los, entristecê-los, eu não queria somente furá-los para ver vocês sangrarem. Eu queria que vocês se arrependessem. E por isso, então, que eu fui duro. Mas agora, olha o verso de número 9. Agora me alegro. Paulo, então, ele diz, agora estou feliz. Por quê? Não apenas porque os coríntios estão tristes. Obrigado, meu irmão. Não apenas pela tristeza que Paulo causou neles, mas sim porque essa tristeza é a tristeza do arrependimento, é a tristeza que produz vida. Então ele diz, eu não estou feliz simplesmente porque vocês estavam tristes, mas eu estou feliz porque essa tristeza segundo Deus, esse arrependimento segundo Deus, essa humilhação segundo Deus produz vida. E foi o que aconteceu. Paulo então fala sobre 2 tipos de tristeza. A tristeza piedosa e a tristeza mundana. Ele vai nos dizer que existe uma tristeza que leva para a morte. Existe uma tristeza que leva para a vida. Olha a continuação do verso 9. Fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus,
para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ele então vai nos mostrar que existem duas formas de nós ficarmos tristes. Uma conduz à vida e a outra conduz à morte. Aquela que provém de Deus, esse bisturi divino, que a humilhação, que o quebrantamento, que o arrependimento traz, ele é para a salvação. Mas existe uma outra tristeza que não provém de Deus, que essa é uma tristeza que pode produzir a morte. E aqui ele está tratando de morte espiritual. Podemos ver alguns casos de tristeza segundo Deus na Bíblia. Eu separei pelo menos 3 casos que são muito claros para nós, essa tristeza segundo Deus que traz vida. O caso de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, que resulta no Salmo de número 51. Aquele arrependimento quando o profeta Natã chega, conta uma história para Davi. Essa história, ela é, de um ponto de vista humano, prático, comum, ela é terrível. Davi então diz, olha, esse homem tem que morrer. E o profeta diz, esse homem é tu. É tu quem fez isso. Ali quando Davi, ele tem um adultério com Batseba, ela acaba engravidando. Davi então manda o esposo de Batseba para a frente de batalha para que ele seja morto, para encobrir o seu pecado, para encobrir a gravidez. E tudo isso, fruto de tudo isso, nós vemos que o arrependimento que Deus traz, a humilhação que Deus traz, ela causa arrependimento em Davi. Nós vamos ver um pouco mais à frente, mais a fundo, ainda esse caso. Mas é uma tristeza, segundo Deus, que traz arrependimento. Outro caso é Pedro, em Marcos, capítulo 14, verso 72. Quando, após negar a Jesus, o texto bíblico diz que, naquele instante, Jesus olhou para Pedro. E Pedro saiu a chorar amargamente. É uma tristeza de arrependimento. Ainda nós vemos mais em Lucas 15, o filho pródigo. Outro caso conhecido, clássico, de alguém que se arrependeu e voltou ao arrependimento, voltou à casa do seu pai para pedir o perdão. Mas nós também temos alguns casos de tristeza segundo o mundo. Por exemplo, o caso de Esaú. Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus capítulo 12, o verso de número 15. Do verso 15 ao 17, que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. E olha o verso 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que o texto bíblico nos mostra é que houve ali um remorso da parte de Esaú, mas o texto também diz que não havia lugar para arrependimento, apesar das lágrimas, das tristezas. É mais ou menos aquele que se arrepende após ser pego no flagra. Sabe, aquele que foi pego em flagrante, aí diz, me arrependo. Pois é, mas depois de ser pego. Então, a questão não foi necessariamente o arrependimento, mas sim a consequência que o pecado traz, faz com que a pessoa mostre determinado arrependimento. Mas o texto bíblico diz que mesmo com tristeza, mesmo com lágrimas, não houve lugar de arrependimento. Então, um quebrantamento não deve ser movido simplesmente pelo nosso número de lágrimas, pela nossa tristeza, mas sim ele deve ser movido por uma mudança de vida. É isso que mostra quando realmente Deus, ele causou em nós um arrependimento. Por quê? É o perigo de uma fé superficial, que nós nos acostumamos a pecar, pensando já naquilo em que Deus irá nos perdoar. Então é como se fosse uma espécie de peso na balança em que nós achamos que compensa. O benefício do meu pecado compensa depois com o perdão divino. Isso se chama o perigo de uma fé superficial. Aquele que eu falei, o perigo do cristão nominal. E que muitas vezes ele simplesmente pegou uma nova roupagem, mas não necessariamente tocou o seu coração. Então, o alerta dessa manhã é sobre este professar a Cristo, mas mantendo uma vida, uma falsa fé. Mantendo servir a Cristo com uma vida nominal. Porque a verdadeira conversão, ela é
inseparável de uma obra profunda de quebrantamento realizada pelo Espírito Santo. Não existe atalho. Se nós queremos verdadeiramente servir a Deus, nós precisamos nos quebrantar diante da presença de Deus. Último ponto, nós vamos ver sobre como isso é uma obra do Espírito, mas como também está em nós buscar pelo quebrantamento divino, buscar por esse arrependimento que é segundo Deus, e não simplesmente olhar para o peso e benefício do quanto nós podemos pecar ou não até alcançarmos o perdão divino, porque não é essa a intenção. A humilhação, ela perece versus o quebrantamento que vem da salvação. Olhemos para Esaú. Não basta choro, não basta tristeza, se não há lugar para o arrependimento. Então, nem toda tristeza produz vida espiritual. Nem toda lágrima, ela realmente produz essa vida. Por quê? É a tristeza que conduz à morte. Indo mais um pouco adiante nesse ponto, outro exemplo, a humilhação que perece é o caminho de Judas. Ela foi focada no medo, no remorso, mas sem amor a Deus. Olha o que nos diz Mateus, capítulo 27, o verso de número 3 ao verso 5. Ele nos mostra ali que Judas se arrependeu, foi até os sacerdotes, disse, olha, agora que eu vi que realmente prenderam a Jesus, e não era isso que eu esperava, eu me sinto mal, sabe? Eu não consigo lidar com isso. Toma aqui o dinheiro de volta e soltem ele. O que é que os sacerdotes respondem? Isso é contigo, não é conosco. Isso é sobre tua responsabilidade, o teu sentimento, a tua intenção, ou o que quer que tu entendesse que iria acontecer. E aí Judas vai e nós vemos que não houve arrependimento da sua parte. Não vamos ler, mas é Mateus capítulo 27, versículo 3 ao versículo 5. Isso é a tristeza conforme o mundo que opera a morte. Não houve um verdadeiro arrependimento. Semelhantemente, nós vemos também o caminho de Pedro. É um caminho da humilhação, da salvação, é o caminho do quebrantamento, do arrependimento. Ele não está focado no nosso pecado ou na nossa atitude, mas ele está focado na santidade de Deus. E aqui talvez venha um pouco diga assim, da minha tese, por que é que nós não olhamos mais para o quebrantamento, para a humilhação como algo necessário? Ou talvez, por que os novos convertidos não conseguem ter essa dimensão do quebrantamento que tem que tocar até o profundo do coração, ou como nós vimos em Pedro, as entranhas do nosso ser? Por quê? Porque ele não está focado na santidade de Deus. Quando eu vejo que a minha vida não é tão ruim assim, quando eu vejo que, ora, agora eu já não faço mais as mesmas coisas que eu faço, mas eu não comparo a minha vida com a santidade de Deus, ou seja, o foco é eu enxergar quem Deus é, porque todo ser humano que olha para a santidade de Deus, ele vai ser reprovado. Todo ser humano que olha para a perfeição de Cristo vai dizer, eu sei o quanto eu sou pecador, porque olho para Cristo e eu vejo a perfeição nele. O caminho de Pedro, ele nos mostra isso. É a tristeza segundo Deus que opera arrependimento. Pedro negou, mas Pedro também se arrependeu. Pedro também se quebrantou. Pedro olhou para Jesus e viu o que foi que eu fiz. Olha para o Santo de Deus e eu olho para a minha vida e eu vejo como há um abismo entre nós dois. E se não olharmos para a santidade de Deus, nós não conseguiremos entender que precisamos nos arrepender, que precisamos nos quebrantar, que precisamos, de forma do sentimento próprio, da intenção própria, buscar essa humilhação divina. Senhor, eu reconheço quem Tu és, por isso eu reconheço também quem eu sou. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do que seria necessariamente esses dois tipos de arrependimento, é o raio-x do verdadeiro quebrantamento. Bom, se entendemos que existem dois tipos de arrependimento, aquele que é segundo o mundo, que produz morte, e aquele que é segundo Deus, que produz vida. Vamos ver o que é então esse segundo Deus que produz vida, o que podemos chamar de verdadeiro quebrantamento. Esse quebrantamento, ele não é um sentimento vago, é uma cirurgia que atinge todo o nosso ser. Ele não é simplesmente uma vaga percepção de que, imagino ou sei que eu errei. Mas não, ele é algo profundo, como se fosse uma cirurgia na alma. Ele nos abre por dentro, ele olha o nosso ser e ele faz um raio-x. Então, o verdadeiro quebrantamento, ele toca no nosso entendimento. Lembra lá do salmista Davi, no capítulo 51? Olha o que ele nos diz no verso 3. Salmo 51 é o salmo do arrependimento.
em que ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, o primeiro raio-x que o quebrantamento faz é no nosso entendimento. Eu reconheço, eu conheço as minhas transgressões. E o que o salmista diz? Senhor, pequei contra ti eu pequei. Ele adulterou, ele assassinou, ele escondeu, ele manipulou, ele mentiu. Mas o que ele diz quando ele reconhece o seu pecado? Eu pequei contra a santidade de Deus. Eu pequei contra os meus irmãos, contra o meu próximo, eu pequei contra aqueles que confiaram em mim, mas primeiramente eu pequei contra a santidade de Deus. Então eu reconheço que as transgressões estão dentro de mim. Não foi simplesmente aquilo que eu vi lá fora. Não foi o desejo que eu senti quando eu olhei. Não, estava dentro de mim, pois agora eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele está em mim. Então a primeira coisa é, o quebrantamento ele toca no nosso entendimento. Segundo raio-x que ele faz dentro de nós, ele toca na nossa vontade. A obra do arrependimento é mudar aquilo que nós desejamos. Por exemplo, Isaías capítulo 55, verso de número 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. É a vontade que nós temos de odiar o pecado, mesmo quando não há lágrimas físicas, e há uma vontade firme de se afligir pelo pecado. Ainda que aquilo que no exterior nós não encontramos, mas é aquilo, como eu falei, em vez de eu pesar na balança, o pecado é isso, mas Deus depois me perdoa, vale a pena? É o contrário. O que o texto de Isaías diz é: deixe o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao seu Senhor. O texto bíblico ele está nos chamando, mesmo antes de pesar o benefício ou não do pecado, faça o quê? Deixe este caminho. Olhe para a sua vontade. O centro da obra do quebrantamento não é fazer com que, após pecarmos, nos arrependamos e pedimos perdão. Não, mas é mudar os nossos desejos. É mudar aquilo que nós queremos. O quebrantamento ele vai fazer em nós, isso é, não ter o desejo por pecar. Não ter esta vontade. E quando ela vier, combater esta vontade. Por isso que ele diz, deixe o mau caminho. Deixe os seus pensamentos, se converta a seu Senhor. O objetivo principal é este, a conversão da nossa vontade ao Senhor. Ainda, terceiro local onde o raio-x do quebrantamento ele vai tocar é nos nossos sentimentos. Aquilo que a Escritura como um todo vai chamar de coração, o centro do nosso ser. Vergonha e temor surgem como consequência da mudança de vontade. Quando nós mudamos aquilo que nós desejamos, ou seja, o quebrantamento não é apenas uma medida pela quantidade de lágrimas, mas por uma firmeza em lutar contra o pecado. Não é apenas o quanto eu choro após pecar e me arrepender, mas é o quanto eu estou disposto a lutar para não pecar contra a santidade de Deus. Então isso ele toca nos nossos sentimentos. Esdras capítulo 9, versículo de número 13 diz assim: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti o meu rosto. O Esdras, quando ele recebe a notícia do que o povo está fazendo, do que os príncipes do povo estão fazendo, eles estão desonrando a Deus, eles estão tendo casamento mistos, eles estão, o povo pós-cativeiro, eles já estão, de alguma forma, se relacionando com os deuses pagãos. E aí Esdras então diz, meu Deus, estou confuso e envergonhado, eu não tenho coragem de levantar o rosto para olhar para ti, porque os nossos sentimentos, eles mudam. Esdras sentiu no seu coração, nos seus sentimentos, algo tão profundo, muito maior do que as lágrimas. Ele disse, Senhor, eu não consigo nem olhar para ti. Mas não era Esdras quem tinha pecado, mas sim era o seu sentimento pelo pecado do povo contra Deus. E ainda, no raio-x do quebrantamento, o que muda em nós é uma nova postura, ou seja, uma mudança de vida. Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, com relação à vida, uma nova postura, o raio-x do quebrantamento nos mostra que é necessário uma confissão e o abandono do erro. Satanás, ele trabalha em nós como um chantagista, aquele que fica extorquindo. Vocês já devem ter visto na televisão vários casos, vários tipos de extorsões, né? Alguém que ele era corrupto, ou alguém que ele cometeu algum crime, alguém que teve alguma prática ilícita, que outra pessoa diz,
Se você não me dá tal valor, eu vou te denunciar. Eu vou mostrar para todo mundo o que tu fez. Eu vou levar aos órgãos competentes. Essa pessoa vai lá, então paga pelo silêncio daquele que está o coagindo. Enquanto essa pessoa não aceitar o seu erro, não estiver disposta a arcar com as consequências do seu erro, ela vai continuar sendo chantageada. Aí se o primeiro pedido é de 1.000, depois de 10.000, depois de 100.000. O que isso parece com a forma que Satanás age contra a vida do cristão que não confessa os seus pecados para alcançar misericórdia? Enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, enquanto nós não nos arrependermos, Satanás vai continuar nos extorquindo, vai continuar nos chantageando na nossa mente, chantageando o nosso ser. Pois é, você não é tão bom assim, você não é tão perfeito assim. Pois é, sabe aquele pecado? Eu sei que você pecou. Enquanto o texto bíblico nos orienta, não houver confissão, abandono, ele vai continuar nos chantageando. E o que o quebrantamento faz? Ele quebra este ciclo. Ele quebra esta postura de não olharmos para a santidade de Deus e achar que vale mais a pena nós continuarmos no erro do que nós realmente confessarmos a Deus o nosso pecado. Então o que o raio-x mostra é uma mudança de vida. Amém? Indo para o terceiro ponto. Se nós temos então dois tipos de quebrantamento, dois tipos de humilhação. Se nós temos um raio-x que mostra qual é o estado da nossa alma. Em terceiro lugar, qual é o propósito divino para o quebrantamento? Por que é algo que Deus usa para benefício da vida cristã? Então, terceiro lugar, Deus não nos quebra, não nos humilha por crueldade, mas sim por seu amor gracioso. Quando Deus causa em nós essa humilhação, essa tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, não é por crueldade, mas é por amor. Deus usa a dor do arrependimento para realizar um bem maior. Deus usa, como eu falei, parafraseando lá o salmista Davi, Deus usa toda aquela situação para levar a algo maior, o arrependimento, a confissão, ou a reconciliação com Deus, para levar a algo que antes não era possível. Por quê? 3 motivos pelo qual o propósito divino no quebrantamento nos leva a isso. Primeiro, mortificar o ídolo do eu. Tirar o eu do trono. Tirar a nossa autossuficiência. Eu sei tudo, eu sei o que deve ser feito, eu sei como deve ser feito. Muitas vezes nós não encontramos espaço para Deus nos nossos sentimentos, nas nossas decisões, nas nossas intenções. E aí então o texto bíblico vai nos mostrar que o quebrantamento segundo Deus, que traz vida, arrependimento, ele mortifica o ídolo do eu. Jó, capítulo 42, verso de número 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós vemos Jó, ao longo de todo o seu processo de sofrimento e de arrependimento, e Deus vai ali trabalhando na vida de Jó. O que Jó diz no final? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O ídolo do eu, ele caiu. E Jó confessa isso no verso 6 do capítulo 42, quando ele diz: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza, porque eu achei que na minha perfeição, esse era o motivo pelo qual Deus me amava. Esse era o motivo pelo qual eu servia a Deus, porque eu era perfeito. Eu não consigo compreender, eu não compreendia todas essas coisas, mas agora, quando Jó conhece a Deus em meio ao seu sofrimento, ele diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A autossuficiência caiu por terra. E segundo, o propósito divino pelo qual Deus traz o quebrantamento é exaltar a pessoa de Cristo. Um coração cheio de si mesmo não tem lugar para o Salvador. Coração cheio de si mesmo é como a hospedagem que estava cheia, não havia lugar para Cristo. E muitas vezes é assim que está o nosso coração. Para que nós possamos exaltar a pessoa de Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o que nós precisamos? Conforme João capítulo 13, versículo 30, é necessário que Cristo cresça e que nós venhamos diminuir. João Batista está pregando, batizando, com ministério efusivo, e há uma discussão entre um discípulo de João e um judeu. E eles vão até João e dizem: olha, tem aquele que tu batizou lá no Jordão,
Ele está pregando e multidões estão seguindo ele. E a resposta de João é: sim, é necessário que Cristo cresça e que eu desapareça. Eu não sou o Cristo. Eu não sou aquele que é o enviado de Deus para a salvação. Eu sou o precursor. O que nós vemos é que a atitude de João nos mostra que para exaltar a pessoa de Cristo, nós precisamos diminuir. Um coração cheio de si mesmo não tem lugar para o Salvador. Então, o que quebrantamento faz em nós é isso: exaltar a Cristo. Em terceiro lugar, quando Deus traz o quebrantamento e arrependimento ao nosso coração, é para valorizar o dom da graça. Só quem conhece a profundidade do seu pecado, a profundidade da sua doença, vai realmente valorizar o remédio. A graça é o remédio de Deus para o nosso pecado. Olha o que nos diz Marcos capítulo 2, verso 17, palavras do próprio Cristo. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, a humilhação e o quebrantamento nos ensina a receber o perdão de Deus, a receber este tesouro inestimável. Lembra daquela parábola? Um homem, ele vai até um campo, ele acha uma pérola de grande valor. O que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo onde está aquela pérola. Simboliza na vida cristã todos nós que, ao nos encontrarmos com Cristo, dizemos: não existe nada mais precioso do que a pessoa de Jesus. Então eu abandono tudo que tem. Tudo que eu tinha até aqui, a minha profissão, a minha carreira, os meus recursos, tudo aquilo que eu conquistei, a pessoa que eu sou, tudo isso perde valor perante a pessoa de Cristo. Então é necessário diminuirmos para que Cristo apareça. Esse é o dom da graça de Deus. Se não entendermos que nós somos os doentes, na parábola de Jesus, que nós somos aqueles que precisam de médico, nós não iremos até o Salvador pedindo reconciliação, mas sim nós acharemos que o que temos é suficiente. Então esta humilhação nos ensina o dom do perdão. Não éramos dignos, não éramos merecedores, mas Cristo nos amou, estando nós nos nossos delitos e pecados. Então esse é o dom da graça, que o arrependimento ele vai nos trazer. Esse é o propósito do arrependimento. Por último lugar, e o quarto ponto. Quem nos chama ao arrependimento é o Espírito Santo. É uma obra do Espírito. E quando ele nos chama, nós temos duas posturas. Nós podemos rejeitar e seguir por nossa vida, ou nós podemos abraçar o chamado do Espírito ao arrependimento. A nossa resposta, quando Deus nos chama pelo Evangelho, não deve ser de resistência, mas sim de submissão à vontade de Deus. A resistência ao arrependimento e ao quebrantamento nada mais é do que a resistência à própria vontade de Deus. Nada mais é do que a resistência ao próprio Evangelho. Então, meu convite nessa manhã é que você abrace a obra do Espírito. É que você abrace o chamado do Espírito. É que você abrace o chamado do Evangelho. Para que nós não sejamos cristãos nominais. Para que nós não sejamos cristãos que estão acostumados em sermos da igreja. Não que isso seja ruim, mas não é suficiente. O nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa vida, o nosso ser precisa ser quebrantado por Deus. Precisa olhar para a santidade de Deus e entender qual é o chamado que Deus está nos fazendo pelo Evangelho. Então, o sofrimento, este quebrantamento, esta humilhação é temporário, mas cura. Deus não vai o tempo todo nos humilhar. A vida cristã não é uma vida de humilhação e de tristeza, é uma vida de alegria. É uma vida daquele que estava morto e recebeu vida. É uma vida daquele que simplesmente não tinha como salvar a si mesmo, mas Deus providenciou a salvação. Então esse quebrantamento ele é temporário. Exemplificando, assim como a dor do parto traz uma nova vida, assim como os 9 meses de gravidez têm lá todas as suas dificuldades, e a dor do parto traz uma nova vida, mas é temporário, para que depois existem anos e anos de felicidade por aquele novo ser que nasceu. Assim também é a dor do quebrantamento. É o arrependimento que Deus nos traz como se fosse uma cirurgia, mas que após feito, nós temos satisfação no resultado.
Salmo 126 e o verso de número 5 exemplifica com a seguinte palavra: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que com lágrimas fazem a vontade de Deus, em algum momento, com alegria, colherão o resultado de fazer a vontade de Deus. O sofrimento terreno, ele não nos livra do sofrimento eterno. O sofrimento terreno, muitos, infelizmente, daqueles que servem a Deus nominalmente, não são convertidos. Eles têm uma simples aparência de que são cristãos, mas Deus não operou no seu coração. Então, nós precisamos chorar com os santos na terra infinitamente. É melhor do que chorar com aqueles que estarão no inferno. Por mais que às vezes é doloroso, é triste, tem que corrigir alguém, confrontar alguém, tem que mostrar a alguém quais são os seus defeitos, seus pecados, aonde que mesmo sendo cristão ele está errando, mas é melhor do que correr o risco de estar indo para o inferno, mesmo com uma placa de crente na testa. E é por isso que o Evangelho, então, ele nos chama esse chamado radical ao arrependimento, ao quebrantamento. Olha o que nos diz Marcos, capítulo 9, o verso de número 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida eterna aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno. É melhor se arrepender, é melhor se quebrantar, é melhor aceitar a humilhação de que quem nós somos diante de quem Deus é, do que simplesmente nós queremos com as nossas forças, com o nosso braço, exemplificando com a nossa mão, continuar numa vida de pecado, mas não irmos ao arrependimento, porque nós não queremos deixar a nossa autossuficiência, nós não queremos mostrar quem realmente nós somos. Mas então o texto nos chama, o sofrimento terreno é temporário, mas o sofrimento do inferno é eterno. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Por último, dentro do chamado de abraçarmos o quebrantamento, a humilhação precede a exaltação. Ainda que Deus nos humilhe por um período de tempo, todavia é temporário. 1 Pedro, que nós recentemente estudamos, o último capítulo, capítulo de número 5, verso de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, nos humilhamos perante Deus, porque confiamos que Deus, no tempo oportuno, vai nos tirar do período de tristeza e vai nos botar num período de alegria. A tristeza é temporária, mas a alegria com Deus é eterna. E aí ele então diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é simplesmente se humilhar perante outro ser humano, mas é se humilhar perante Deus, perante o Evangelho. Óbvio que Deus vai nos usar uns aos outros para nos corrigirmos, nos orientarmos, nos aconselharmos, nos confrontarmos pelo Evangelho, mas ainda assim é debaixo da potente mão de Deus que Ele está cuidando de nós. Então, imagine um edifício que é a vida com Deus. É como se o quebrantamento, ele é a base. É aquilo que vai sustentar o edifício que nós estamos vivendo perante Deus. O quebrantamento, ele é a parte inicial. É aquilo que vai nos mostrar quem nós somos e quem Deus é. Por isso que a humilhação, o quebrantamento, precede a exaltação, que é uma vida plena com Deus. Para finalizar, indo então para a nossa conclusão, sendo que o chamado de Deus é para abraçarmos essa obra do Espírito pelo Evangelho, a nossa conclusão é um autoexame. Precisamos pegar nossa vida e colocar o Evangelho do outro lado e comparar para ver em que estágio que nós estamos, em que estado que nós estamos, como que nós temos vivido a nossa vida cristã. O seu coração é como o de Josias, que quando ele ouviu a palavra de Deus, ele derreteu o seu coração. Quando ouviu a palavra de Deus, ele simplesmente se humilhou perante a presença de Deus. Ou o nosso coração é como o de Faraó, que ao ouvir a palavra de Deus, endureceu o seu coração até ser castigado, ou após o castigo. Faraó endureceu, até que o castigo divino veio. Quando o Espírito, através do Evangelho, nos chama a esse autoexame, qual é a nossa resposta? Nós nos derretemos perante a vontade de Deus, ou nós endurecemos o nosso coração? Lembra lá do salmista Davi, novamente, no Salmo 51? Olha o que ele nos diz no verso de número 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado.
E muitas vezes, nós conseguimos mascarar muito bem o nosso estado. Nós conseguimos fazer todas as coisas do ponto de vista religioso normal. Mas Deus, Ele olha o nosso coração. E aí o salmista diz que o espírito quebrantado é um sacrifício aceitável a Deus. Não é o nosso ativismo, não é o quanto as nossas mãos fazem, não é o quanto os outros veem, mas é um coração contrito, Deus não despreza. Se Davi, então, ele teve por todo esse período de pecado, de coisas terríveis, chamado de Deus ao arrependimento, Davi respondeu. E ele disse, Senhor, pequei contra ti, mas eu também aceito a tua humilhação, eu aceito o teu quebrantamento, eu aceito o teu chamado ao arrependimento. Vamos nos colocar em pé? Se o pecado, ele endurece o nosso coração, o chamado do Espírito, ele quebra as amarras do pecado no nosso coração. Muitas vezes nós temos um coração endurecido não porque temos pecados terríveis a confessar, mas nosso maior pecado é não reconhecer a santidade de Deus. Então, talvez o nosso erro mais recorrente não é tanto uma vida que se todos soubessem realmente como ela é, iam se escandalizar. Mas é uma vida que também não enxerga quem Deus é. Nós vivemos o nosso dia a dia como se Deus não existisse. Como se dependesse totalmente de nós e da nossa mão e da nossa força e da nossa autossuficiência, como se Deus não existisse. É o mais comum, no domingo de manhã, nós vemos aqui e cantamos, que amamos, que servimos e que louvamos a Deus. O chamado que Deus nos faz, principalmente através da meditação do Salmo 51, é esse chamado a um coração contrito e quebrantado que Deus não despreza. Que o Senhor não nos deixe em paz até que os nossos corações estejam quebrados, para que possam, enfim, ser cheios das consolações do Salvador. Só saberemos que realmente estamos doentes e aceitaremos o remédio quando nós olharmos para o Salvador e entendermos a profundidade do nosso pecado. Amém? Vamos orar nessa manhã para que possamos, então, celebrar a ceia do Senhor. Pai amado, nessa manhã em que o teu povo se reúne nesse primeiro domingo do ano, e assim como tu, ó Deus, falou ao meu coração através do estudo e meditação nessa palavra, eu peço que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um dos teus filhos nessa manhã. Senhor, eu sei, não foi para vir me ouvir que eles vieram, foi para encontrar com o Senhor, foi para te adorar. Senhor, eu também sei que eu não tenho a mínima condição de olhar para cada um e poder ficar apontando os seus pecados. Eu sou pecador tanto quanto todos nós somos. Mas Deus, que a tua palavra, ela caia em solo fértil. Que a tua palavra, Senhor, ela nos mostre que um novo ano é possível. Mas talvez não exatamente como nós estávamos planejando. Um novo ano é possível, um novo ano de adoração, de amor a Ti, ó Pai, de serviço a Ti, Senhor. De coração contrito e quebrantado diante de um Deus que é santo e eterno. Que o Teu Espírito Santo, Ele trabalhe em nós ao longo de 2026. Que esse seja apenas o primeiro dos cultos em que o Teu Evangelho vai nos confrontar, mas vai também nos consolar, mostrando que há um caminho de santidade, que há um caminho de servidão a Ti, que há um caminho de consolo através do Teu Espírito Santo. Que essa palavra seja uma palavra de arrependimento, não para a tristeza, mas sim para o arrependimento segundo Deus que traz vida, e que essa vida espiritual venha fluir em nós, Senhor, enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto ouvimos a Tua palavra, enquanto ceiamos, enquanto estamos em comunhão, enquanto estamos na nossa segunda-feira, no nosso trabalho, ou estamos ao longo da semana na nossa família, ou estamos em conversas aleatórias com algumas pessoas, que o nosso ser venha a ser dominado por Ti, e que o Senhor venha crescer em nós, e que nós venhamos diminuir, Deus. Que o Teu Espírito trabalhe em nós. É o que eu te peço e oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.